Ope! Beleza, pessoal? Vamos lá, meu nome é Marcos Gomes, para quem ainda não me conhece. Eu tenho o costume de ler bastante ao longo do ano, às vezes 2, 3 livros aí em um mês. E eu tô à frente do Clube do Livro da Biblioteca Policial. E aí eu vou trazer aqui alguns vídeos para vocês sobre leitura, sobre dicas de livro, etc. Temos um grupo do WhatsApp do nosso Clube do Livro. E vamos lá, o primeiro assunto que eu quero trazer aqui é sobre quantos livros eu li em 2025. E isso aqui vai virar um bate-papo, né? É bem uma reflexão sobre algumas coisas, algumas reflexões que eu fiz sozinho aqui. Eu estava escrevendo um texto e aí resolvi gravar um vídeo para vocês sobre isso. E se eu não me engano, esse vai ser o primeiro vídeo aí do canal do YouTube da Biblioteca Policial. E espero que vocês gostem bastante, tá? Já se inscreve aí, curte, comenta o que vocês acharam do vídeo, beleza? E aí vamos lá, final do ano chegando, né? Hoje, estou gravando isso aqui em pleno Natal, dia 25 de dezembro de 2025, e eu parei para fazer uma reflexão sobre os livros que eu li em 2025, como eu quero ler mais e melhor em 2026 e quais dicas que eu posso te dar em relação a isso. Mas eu não vou só falar de livros aqui, vou trazer um assunto que é um pouco mais complexo, mas fica até o final que você vai entender exatamente onde eu quero chegar, beleza? E eu estava parando aqui para fazer uma reflexão que o nosso ano, cada vez mais, os nossos anos, com o excesso de informação que a gente tem, a gente está o tempo todo pensando em produtividade, como ter mais foco, como ter mais atenção, como ler mais, como estudar mais, como trabalhar mais. A quantidade de informação e a ansiedade que isso nos traz, às vezes até burnout, tem meio que tocado zaralho na nossa vida, em diversos aspectos. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a minha experiência de leitura com esse ano de 2025, que eu mudei meu modo de ler, e como que eu vou fazer diferente para 2026. Então acompanhe que eu acho que você vai entender ao longo do vídeo. E vamos lá, mundo digital, né? Excesso de informação o tempo todo, ansiedade, isso tudo que eu falei sobre produtividade, foco, atenção. A gente está o tempo todo pensando em como fazer mais em menos tempo. Essa é a realidade. Só que o que eu tenho analisado, de acordo com a minha vivência, de acordo com as minhas leituras, é que cada vez mais a gente está se preocupando menos com coisas que são mais importantes do que apenas focar na produtividade. E isso está fazendo com que a nossa saúde mental acabe sendo prejudicada ao longo do tempo. Como que isso se aplicou na minha vida? Tá? Por que eu estou trazendo esse assunto que eu acho muito importante? Vamos lá. Nesse ano, tá, de 2025, eu li diversos livros. Sei lá, acho que mais de 20. Porém, quantos livros eu li inteiro, do início até o final? Pensa aí, quantos livros vocês acham que eu li inteiro, do início até o final? Apenas um livro. Esse aqui. Foi o único livro que eu li inteiro esse ano. Eu estudei esse livro do início ao fim, que eu estava produzindo o curso do Zero à Farda, para ensinar o pessoal a estudar para concurso e tal, mas não é esse o assunto aqui. Então esse foi o único livro que eu li inteiro, tá? E eu li vários outros, uns 20 mais ou menos, e todos eles eu li por partes, li alguns pedaços. Porque como que eu fazia, tá? Como eu queria produzir mais, eu queria ter mais foco, mais produtividade, queria ler mais, queria pegar mais os assuntos que eu realmente estava precisando naquele momento, o que eu fazia? Eu pegava um livro para ler, por exemplo, esse aqui. Como falar bem e ficar rico, tá? Um exemplo. Esse livro aqui eu não li ainda. E aí, o que eu fazia? Eu pegava um vídeo no YouTube, vários vídeos, na verdade, 5, 10 vídeos, colocava numa playlist no YouTube, saía para correr, treinar, às vezes 1, 2 dias, ouvindo as pessoas falarem sobre o livro. Depois que eu ouvia, eu já tinha um crivo ali do que era bom naquele livro, o que eu achava que iria somar na minha vida, e aí o que eu fazia? Lia só essas partes. Dava uma folheada no livro inteiro, pegava ali as principais partes, as principais páginas e lia apenas aquelas páginas. Ou seja, em 2, 3 dias eu quase que esgotava ali o assunto do livro que eu queria ler e já passava para o próximo. E aí passava 2, 3, às vezes 4 dias sem ler, já me preparando para o próximo livro que eu ia ler de novo. E eu fiz isso ao longo de 2025 inteiro, tá? Resultado, apenas um livro eu li por completo. E, como eu falei, meu foco estava o tempo todo na produtividade. Mas, assim, o resultado disso eu não gostei.
não fiquei satisfeito de ter lido apenas um livro inteiro. Por quê? Vamos lá, mundo digital, muita informação. Às vezes a gente está conversando com a mesma pessoa no WhatsApp, no Instagram, às vezes a pessoa está do seu lado. Quem tem aí um WhatsApp profissional, às vezes está conversando com a mesma pessoa no WhatsApp profissional, cada lugar num assunto diferente. Bombardeio de informação para todo lado, um monte de informação inútil, Reels, TikTok, enfim, um monte de coisa que não serve para nada. Fora isso, eu pensava o tempo todo em quê? Estudar cada vez mais, trabalhar, produzir conteúdo, e o foco estava o tempo todo em produtividade. Só que no final das contas, eu percebi que as tarefas não foram muito bem feitas. Se você me pedir para falar sobre um livro que eu li inteiro, eu só tenho um para dizer. E se você falar me pedir para eu falar sobre um livro qualquer que eu li, mesmo que seja alguns pedaços ao longo do ano, eu vou saber falar, mas não com a profundidade que eu gostaria. Eu não posso falar com propriedade, por exemplo, que eu li um livro que eu só li um capítulo, que eu li 3 capítulos. Não que isso seja um problema, mas o que eu percebi? Com tudo isso que eu estou falando sobre informações, sobre esse foco em produtividade, eu percebi que eu acabei ficando com menos paciência de ler conteúdos que me trouxessem um pouco mais de tédio. Eu não tenho paciência para aprender alguma coisa, algum conteúdo um pouco mais denso, se isso me custar horas do meu dia que eu gostaria de estar produzindo com outra coisa. E eu vi que isso me fez mal ao longo desse ano. Eu percebi que isso me gerou uma certa ansiedade quando eu não estou produzindo, se eu não estou estudando, se eu não estou trabalhando, se eu não estou vendo alguma coisa que é exatamente o que eu quero saber, eu ficava ansioso. Eu começava a me questionar se eu estava fazendo certo, ficava impaciente. Então, assim, eu até senti saudade daquele ócio, né? De você, de repente, sair para correr na rua sem ouvir nada, só você com você mesmo, de parar em algum momento, fazer uma meditação, é algo que eu quero fazer ao longo de 2026. Vou começar ali com 5 minutos por dia, assim que acordar, na cama mesmo, tá sentado, e aí depois eu vou evoluindo. Essa é uma boa maneira de você criar um novo hábito, assim como ler livro, né? Se você pensar assim, vou ler 50 páginas num dia, pode ser que você não consiga logo de início, mas se você bota ali 5 páginas, 5 minutos, já é alguma coisa, você já consegue aos pouquinhos começar com um novo hábito assim. Então, eu senti falta disso, senti falta de me conectar comigo mesmo. E aí, o que eu quero fazer a partir de 2026? Eu quero ler um livro inteiro, tirar as minhas próprias lições daquele livro, aprender a ter mais paciência, a lidar ali às vezes com o tédio, com um assunto que às vezes não é tanto aquilo que eu queria, tá? Então eu vou me forçar a fazer isso, até para se eu quiser estudar algum assunto que não necessariamente eu queira, né? Eu tenho essa capacidade e não fique o tempo todo ali murmurando, achando que eu estou fazendo algo que está sendo improdutivo. E depois que eu ler o livro, que eu tirar as minhas conclusões, aí sim, em algum momento, eu vou ouvir o que as outras pessoas falaram daquele livro, para eu poder ter ali uma contrapartida, ter um outro ponto de vista sobre aquilo tudo que eu vi. E depois disso, se for necessário, eu volto no livro em alguma parte ou outra que de repente eu possa ter entendido diferente, que eu acho importante ali eu memorizar, eu explicar para alguém, eu criar de repente uma aula para vocês em relação a isso. Então eu vou fazer assim a partir de 2026. E acho que isso vai me trazer um pouco mais de paciência e menos ansiedade ao longo do processo. Porque se nós queremos um novo hábito, se nós queremos um novo conhecimento, se a gente foca só naquilo que a gente quer, exatamente no que a gente quer, nosso horizonte não amplia tanto assim. Porque você não aprende e você não tem acesso às coisas novas que de repente você nem sabe que existem, mas que estão ali, esperando você descobrir. Então eu percebi que tudo que eu quis aprender, eu consegui aprender. Isso foi um ponto positivo. Mas a ansiedade que isso me trouxe, a falta de tempo livre, de pensar assim, cara, eu não estou fazendo nada, mas eu realmente não quero fazer nada agora, e é isso. Hoje é um dia de descanso, hoje é um dia de eu pensar sozinho, pensar no meu futuro, pensar nas coisas que eu tenho feito. Faltou isso ao longo de 2025. Então eu quero trazer isso para 2026 também. E um primeiro passo, tá? Esse não é o único, óbvio. O primeiro passo que eu quero fazer é o quê? É ler todos os livros que eu me comprometi a ler inteiros, do início ao fim. Sugiro que você faça isso também. E, além disso, eu quero diminuir o meu tempo de celular.
Então, a partir do momento que eu paro para ler um livro, que em algum momento ele pode me trazer algum tédio, eu vou me obrigar também a ler livros que eu não tenho costume de ler, livros de história, de romance. Eu vou me obrigar a isso, porque eu quero realmente ampliar o meu vocabulário, meus horizontes, eu quero entender mais sobre outros assuntos que hoje eu ignoro e que aumentam ali o meu repertório comportamental, comunicativo. Então, eu realmente quero expandir isso em 2026. Sugiro que você faça o mesmo. Então, eu quero diminuir o meu tempo com o celular. Todas as vezes que eu vou ler, eu vou tirar o celular de perto, porque aí não vou ficar apenas preocupado com vou ler só o que for necessário, mas já tenho que responder alguém, já tenho que fazer alguma coisa. Não, eu quero levar isso a sério como se fosse um estudo, realmente. Sugiro também que você faça isso. Até para quem estuda para concurso, né? Estar com o celular perto é um erro terrível. Então não faça isso. Desliga o celular, coloque em outro cômodo, beleza? Vou fazer isso também. E aí vamos lá, algumas técnicas, tá? Para cumprir esse objetivo de ler mais, ler melhor e ler um livro do início ao fim para 2026. Primeira coisa, você decidir que é isso que você quer fazer. Tudo parte da decisão. Se de repente você está no ano que você quer ser só produtivo, beleza, toma cuidado com as coisas que eu falei aqui que eu passei. Mas aí não tem problema você focar em uma parte ou outra ali no livro. Mas se você pensar assim, tá, eu quero ler livros, quero ler do início ao fim, quero aprender a lidar com o tédio às vezes, aprender a lidar com um conteúdo que eu não tenho afinidade, mas que de repente vai me abrir uma porta, vai me abrir uma janela para alguma outra habilidade, né? Alguma outra competência. Então eu sugiro que você faça isso, beleza? E aí você decide fazer isso, você se compromete consigo mesmo, eu quero fazer isso, e é isso que eu vou fazer. Tá? Esse é um ponto também muito importante. Você participa de ambientes onde as pessoas fazem isso. Então, por exemplo, um clube do livro, que é o que eu vou falar mais adiante, faz muito sentido nesse momento, tá? E você se compromete com outras pessoas. Por quê? A partir do momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês falando que eu vou me comprometer em 2026 a ler pelo menos um livro por mês, tá? Um exemplo, né? Vou ler mais, vou ler melhor, vou ler o livro inteiro. Eu tenho a responsabilidade de fazer isso, porque eu também não quero ser um cara que só fala e não age. Eu não quero que vocês daqui a 2, 3 meses falem assim, e aí, qual livro você leu até o final? E eu simplesmente não tenho resposta para dar. Então, quando você se compromete com alguém, você tem ali um compromisso público, né? Você com certeza foca muito mais naquilo que você se comprometeu. Isso é um fato. Então, sugiro também que vocês façam isso. E aí, a sugestão que eu trago, tá? Puxando sardinha um pouco pro meu lado, eu assumi agora o Clube do Livro, da Biblioteca Policial. Então, lá no Clube do Livro, tem uma plataforma que é muito boa, muito top mesmo, tanto para quem é policial, quanto para quem é de segurança pública, para quem gosta de livros policiais, com técnica, tática, operações especiais, mentalidade, motivação, enfim. E aí a plataforma, tá? A gente tem uma plataforma ali que tá muito legal. Tem um curso ali sobre como ler mais e melhor que eu tô gravando. Curso sobre retórica e oratória. Tem os autores falando dos seus próprios livros. Tem lives que nós já fizemos com alguns autores. E as próximas lives também você vai poder participar com os autores dos livros. Tem ali o curso de APH que está sendo gravado, curso de TAF, de cursos operacionais. Então, assim, a plataforma ela não é só um clube do livro, né? Ela é um ecossistema de desenvolvimento pessoal e profissional que eu tenho certeza que vai somar muito na sua vida. E aí, vamos lá na plataforma agora eu tive a ideia, dentro do Clube do Livro, a gente lançar o desafio que é 12 livros em 12 meses. Então, todo mês nós vamos pegar um livro para ler esse livro do início ao fim e conversar sobre ele no final do mês, fazer uma live ou algo nesse sentido. A princípio vai ser uma live. A gente tem um grupo no WhatsApp também, e aí a gente posta ali as nossas leituras, né, como está sendo. Tem vários autores que estão também ali no nosso Clube do Livro, isso é bem legal. E por que eu aceitei a proposta de fazer parte, né, de tomar a frente do Clube do Livro? Porque, voltando no que eu já disse, é uma maneira de eu me comprometer a fazer o que eu estou falando para vocês. Se lá no Clube do Livro eu falo, pessoal, vamos ler um livro por mês e vamos conversar sobre o livro. Eu não posso ler só uma parte do livro, eu tenho que ler o livro inteiro. Então, é um jeito que eu me obriguei de cumprir com a minha palavra. E aí eu te convido a fazer parte também do nosso Clube do Livro. E aí nós vamos ler um livro por mês até o final do ano.
na verdade, o clube ele vai permanecer, né? No momento que você entrar, você pode participar ali do desafio 12 livros em 12 meses, independentemente se vai ser de janeiro a dezembro, se vai ser de fevereiro a janeiro, se vai ser de março a fevereiro, isso não importa. Em janeiro agora, nós vamos ler o livro Sertão em Chamas, tá? Livro muito bom, sobre domínio de cidades. O pessoal costuma conhecer aí como o Novo Cangaço, né? Mas que não é o nome correto. E também esse livro aqui, Arte de Falar e Fazer. Por quê? A ideia lá é a seguinte, eu vou ler esses 2 livros e vou trazer conteúdos dos 2 livros para vocês, mas se em algum momento tiver algum livro operacional, sempre vai ser um livro operacional e um livro de desenvolvimento pessoal. Se o livro operacional não te agradar, ou você já leu, ou você não quer ler aquele livro, você pode aplicar o outro. Então, por exemplo, se você já leu A Ira do Sertão, né, o Sertão em Chamas, você pode, em determinado mês, ler esse aqui. E aí no próximo mês a gente vai ler também outros 2, um operacional e um ali de desenvolvimento pessoal. O que você pode fazer? Você escolhe um dos 2 e se aplica nele. Se você quiser ler os 2, também não tem problema. Todos os livros que a gente está trazendo tem lá na Biblioteca Policial, tá? Na livraria. Então na descrição aqui desse vídeo vai ter o link da livraria para você comprar qualquer livro, inclusive esses, tá? E também vai ter o link para você fazer parte do nosso Clube do Livro. Pô, vai dar aí 25, 30 reais por mês, se não me engano. Então, pô, é um preço bem irrisório. Você vai ter acesso à plataforma que está incrível, vai ter acesso aos autores, vai estar no grupo do WhatsApp nosso, vai ler os livros conosco. Então, assim, eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito. E também é uma maneira de você se comprometer a ler mais, ler melhor, de ter acesso a novos conhecimentos, de fazer ali um networking incrível com as pessoas que estão ali no grupo. Ali tem gente formada em diversas áreas do conhecimento, tem pessoas da segurança pública, tem concurseiro, tem de tudo ali. Então acho que vai ser muito bom para você. E essa é a minha sugestão. Vamos ler mais, vamos ler melhor em 2026, vamos nos livrar ali daquela ansiedade, daquela confusão mental de muita informação o tempo todo, vamos diminuir o tempo de celular e eu tenho certeza que o Clube do Livro da Biblioteca Policial vai somar muito na sua vida nesse sentido. Se tiver qualquer dúvida também é só mandar uma mensagem lá no Instagram que o pessoal vai responder vocês aí, tá? No biblioteca.policial ou então no Clube do Livro Biblioteca Policial, tá bom? São os 2 Instagrams oficiais aí da Biblioteca Policial. Um da livraria e o outro do Clube do Livro, beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês no Clube do Livro, tá? Espero que vocês também se livrem dessa confusão mental, dessa ansiedade, desse excesso de informação em 2026, consiga lidar com o tédio, com o ócio e que abra novas portas para novos horizontes, novos conhecimentos, novas áreas de conhecimento, tá? Novas competências, lendo um livro do início ao fim. Foi um erro que eu cometi em 2025 e que eu espero que você não cometa para 2026, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, estamos juntos e a munição que te falta tá aqui. Valeu, vamos vencer!